Olá, turma! Vamos continuar hoje o conteúdo sobre a República Brasileira, a primeira república no Brasil. Como foram os movimentos negros no início da República? Vamos discernir um pouco sobre isso. Após a proclamação da República, a gente viu que não teve tantas mudanças sociais. Então, os negros também vão se organizar para defender os seus direitos. Eles vão formar movimentos sociais sobre a liderança de algumas pessoas e vão lutar para pressionar as autoridades para que sejam promovidas reformas e transformações na sociedade. Vão ter um programa, um objetivo, plano, porque eles queriam diminuir, a discriminação racial. O difícil acesso que os negros tinham ao mercado de trabalho, à educação e à participação política e cultural. Sabemos que até hoje ainda existe a discriminação racial e o preconceito contra o negro no Brasil. Imagine em 1891, no início da República, com pouco tempo após a abolição da escravidão, né? Como era esse preconceito, era bem maior. Então, por isso que eles lutaram, se organizaram. Eles fizeram várias organizações, como a Sociedade de Progresso da Raça Africana no Rio Grande do Sul, Clube 28 de Setembro, Clube 13 de Maio dos Homens Pretos, Sociedade Propugnadora 13 de Maio em São Paulo, várias entidades para lutar pelo direito dos negros. Essas e outras organizações prestavam assistência a seus membros e promoviam atividades culturais e de recreação. Algumas delas também reuniam trabalhadores de profissões em que a presença negra era maior e atuaram como sindicatos de categorias, como ferroviários e portuários. Vemos aí essa imagem, que é a fachada do Museu 13 de Maio, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2018, que foi fundado em 1903, logo no início da República. Era um clube dos trabalhadores ferroviários negros e hoje é um museu comunitário. Então, a luta do negro no Brasil sempre foi grande e ainda é. E eles vão continuar essa luta e também vão ter como aliados a imprensa. Vemos aí nessa imagem o jornal A Pátria, órgão dos homens de cor, né? Com as imagens. Eles vão ganhar uma força na imprensa denominada imprensa negra, que publicava notícias e informações de outros jornais. Não se interessava em divulgar. Essa imprensa denunciava situações de racismo que aconteciam em várias partes do Brasil. O primeiro título da imprensa negra foi A Pátria, que foi editado em 1889 em São Paulo. Depois tiveram o Baluarte, o Combate, o Menelique. A imprensa negra até 1930 vai se concentrar principalmente em São Paulo e a partir daí também em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Tanto as organizações quanto a imprensa negra concentraram-se nas cidades. Nessa época, a urbanização tornava-se mais intensa no Brasil. As pessoas estavam vindo morar mais nas cidades, trazendo então uma modernização que nem sempre vinha acompanhado, de melhores condições de vida, de igualdade social. Não teve isso no início da República Brasileira. Teve muitas lutas, que ainda se perpetuam até hoje, que ainda existem lutas dos movimentos negros no Brasil. E nesse período era maior ainda o preconceito. Agora vamos falar sobre a Constituição da República, Em 1890, representantes estaduais eleitos reuniram-se em uma Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro e elaboraram a primeira Constituição da República, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Quais eram os principais princípios dessa Constituição? Governo e Estado. O governo era republicano com sistema presidencialista, governado por um presidente, que é o chefe de governo e de Estado, que tinha como auxílio os ministros de sua confiança.
O Estado passou a ser federalista. Não existiam mais as províncias, gente. Agora tínhamos estados que tinham autonomia para eleger o seu presidente, que hoje é governador, e seus deputados estaduais. Os estados passaram a ter constituições próprias, que não poderiam contrariar a Constituição Federal, a Constituição do país. O governo republicano, o sistema presidencialista e o Estado federalista vigoram ainda nos dias atuais. Também teve divisão dos poderes, extinguiu-se o poder moderador e manteram-se apenas os três poderes: executivo, legislativo e judiciário, esses poderes que vigoram até hoje. Direito ao voto: o voto é baseado na condição econômica, foi abolido e garantiu que os brasileiros do sexo masculino, e apenas os homens maiores de 21 anos, poderiam votar. Analfabetos, mulheres, mendigos, soldados e membros de ordens religiosas ficaram proibidos de votar. Manteve-se assim, no início da República, um mecanismo de exclusão, gente. A maioria da população não votava, não participavam das eleições. Isso levou alguns grupos a reivindicar seu espaço político. As conquistas se deram ao longo do século XX, que a gente vai continuar vendo isso na próxima aula. Então, fiquem bem e se cuidem. Tchau!